lógica do pensamento, nós podemos acabar concluindo pelos atributos de Deus. Então, vamos lá. Então, nós já vimos aqui, né? Só os espíritos perfeitos sabem qual a natureza íntima de Deus, nós não temos condição de saber. Atributos de Deus, eterno. O que é uma coisa eterna? Uma coisa eterna não tem nem princípio e nem fim. Algumas vezes, a gente vê até algumas concepções que o espírito é eterno, mas se for entrar na concepção verdadeira do termo, não é. O espírito, ou nós, somos imortais, ou seja, um dia Deus nos criou, esse foi o dia do nosso início, mas não teremos fim. Então, por isso que diz que Deus é eterno e nós somos imortais. Por que se chega à conclusão que Deus é eterno? Porque se Deus não fosse eterno, alguém teria criado Deus. E esse seria Deus. Então, por essa concepção, nós temos certeza que Deus é eterno, que sempre existiu. Porque se alguém tivesse criado Deus, esse que criou seria Deus. Então, esse raciocínio a gente pode chegar para a nossa própria inteligência aqui. É imutável. Por que Deus é imutável? Porque Deus faz tudo perfeito. Se ele faz tudo perfeito, por que ele mudaria? Então, as leis de Deus, tanto as leis físicas como as leis morais, são perfeitas. Sendo perfeitas, não mudam. Então, isso também nos leva à seguinte conclusão. Não existe milagre como derrogação da lei de Deus. O milagre é uma coisa da lei de Deus que nós ainda não aprendemos. Eu sempre dou um exemplo bastante simples daquele Bandeirantes que foi aí no interior de Goiás e queria descobrir onde estavam as esmeraldas. Como os índios não quisessem falar, ele pegou o aguardente, jogou fogo no aguardente, o aguardente pegou fogo, ele ameaçou que ia jogar fogo em todos os rios dos índios, e eles acabaram contando. Por quê? Porque os índios não sabiam dessa possibilidade de existir um produto líquido, como o álcool, que pudesse pegar fogo. Então, isso foi um milagre que ele fez? Não, porque ele sabia uma coisa que os índios não sabiam. Então, a gente pode conceber o milagre de duas formas. Com uma coisa maravilhosa de ver, por exemplo, de ver um bebê nascendo, uma flor, a primavera, aquele monte de flor, o próprio nascer de manhã, o pôr do sol, como um milagre, de coisa assim maravilhosa, muito bonita de ser. Isso a gente pode conceber como um milagre, mas nunca como derrogação da lei de Deus. Então, tanto que no livro A Gênese, da metade para o final, Kardec vai explicar aquilo que se passou como milagres da época de Jesus. Porque o povo, por que Jesus ele dava aqueles sinais, né? Porque o povo só acreditaria que ele era o Messias se ele produzisse os sinais. Porque senão as pessoas não acreditariam. Então, é importante a gente conceber isso. Não existe milagres como derrogação da lei de Deus, porque Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito, portanto, é imutável. É imaterial. Por que Deus é imaterial? Porque a matéria muda. A matéria tem diversas fases. Então, se Deus fosse material, ele não seria imutável. Então, Deus não é imaterial. Então, no universo é dividido em três partes, que Kardec coloca a quarta até,
que é Deus, os espíritos e o princípio espiritual, a matéria, e Kardec coloca o fluido cósmico universal como uma quarta parte, porque ele fala assim, se falar que o fluido cósmico universal é matéria, nós vamos conceber que o espírito também o é, porque o espírito é uma luz, mas é alguma coisa. Então, para separar isso, Kardec coloca em 4 partes o universo. Deus, o princípio inteligente, a matéria e o fluido cósmico universal. Deus é único. Por que nós podemos conceber que Deus é único? Porque se tivessem 2 deuses, não haveria unidade, não haveria a imutabilidade das coisas, porque sempre um poderia, mesmo sendo perfeito, podia pensar de uma forma diferente. Nós sempre colocamos aqui, por exemplo, quando nós chegarmos a espíritos puros, e todos chegaremos, nós não vamos perder a nossa originalidade. Então, eu sempre gosto de colocar o exemplo de Paulo e João Evangelista. 2 espíritos muito evoluídos que ajudaram muito Jesus aqui na sua missão. Mas espíritos muito diferentes entre si. Dizem que Paulo reencarnou como Lutero e João Evangelista como São Francisco de Assis. E a gente vê continuar essa diferença. Enquanto São Francisco é doce, amoroso, Lutero é força, é determinação. Igualzinho eram João Evangelista e Paulo. Então, quando eles chegarem a ser espíritos puros, não vão errar mais, mas eles vão continuar com essa originalidade. Então, se houvesse 2 deuses, alguma coisa ia ficar diferente, um fazendo e outro fazendo. Por isso que a gente chega nessa conclusão que Deus é único. Deus é todo-poderoso. Talvez, na minha visão, esse atributo de Deus é o que mais nós temos que introjetar. Vamos voltar que nós falamos lá no começo. Deus não é Deus da Terra. Na verdade, esse nosso mundo é lindo, mas até na sua própria constelação, que é a Via Láctea, é menos do que um grão de areia numa praia. Então, Deus é de todo o universo. Isso nos leva à seguinte conclusão. Por maior que seja o mal que exista nessa terra, ele não faz nenhum tipo de confrontação com o poder do amor de Deus. Mas de jeito nenhum. O poder do amor de Deus ele é todo poderoso. É que Deus, a forma que os espíritos, em nome de Deus, agem, contra, entre aspas, né, ajudando esses espíritos que ainda estão, muitas vezes nós mesmos, né, que ainda estamos no caminho do desequilíbrio, ajudando o espírito para que ele passe a se ajudar. Então, nós vemos muito isso naquele livro A Libertação. Acho que a Libertação, né? Deu um branco aqui. Acho que a Libertação, sim. A Libertação, do André Luiz, que que aconteceu naquele lá? Tinha um obsessor obsediando a filha de um dos mentores que estava cuidando ali com o André Luiz. Então, eles podiam ter chegado lá e falar, com poder, porque é irresistível o poder dos espíritos mais evoluídos para os menos evoluídos. Eles tinham poder para simplesmente afastar aqueles espíritos, mas eles fazem isso? Não. Eles começaram a ajudar esse espírito que estava obsediando, já faz um tempo que eu li, mas eu acho que era assim, ele tinha um filho preso, mal condenado. Então, eles foram trabalhar junto ao juiz para que o juiz desse a justiça para aquele filho daquele obsessor que estava encarnado, e ao perceber que
aquele espírito que ajudou, ele falou, olha, muito obrigado. Ele falou, ó, eu te ajudei, mas essa pessoa que você está obsediando também foi minha filha em outra vida. Aí ele ainda falou assim, olha, eu vou me afastar dela, mas tem os outros espíritos que vão continuar. Ele falou, não, mas os outros espíritos têm menos força magnética que a sua. Se você se afastar, é muito mais fácil para nós. Então, eles foram lá combater esse espírito? Não. Eles simplesmente foram fazer o bem para que ele, por sua livre e espontânea vontade, através da gratidão dele por ter ajudado o filho dele, também usasse o amor a favor do outro. E isso é importante, nós temos essa certeza de que Deus é todo-poderoso. Por quê? Porque nós vamos chegar às conclusões com essa certeza. Primeiro, que tudo que vem de Deus é bom para nós. Tudo que vem de Deus é bom. Que Deus não castiga. Então, se alguma coisa que está na nossa vida acontecendo nós achamos não boa, só tem duas razões de ser. Ou eu pedi para passar por aquilo para me tornar melhor, ou eu dei causa àquilo. Porque de Deus só vem coisas boas. Então, eu não preciso temer o mal. Na verdade, o único mal que eu devo temer é o mal que ainda existe no meu coração. Porque este mal que me faz mal. O mal de outros espíritos só vai me fazer mal quando eu estou com o pensamento em sintonia com um deles. Porque senão Deus não deixa. Então Deus sempre age fazendo que o mal gere bem. Só que as pessoas que estão fazendo mal não percebem isso. Mas quando o que ela vai fazer de mal não for gerar um bem para alguém, para uma situação, Deus não permite. Então, é muito importante nós termos essa certeza de que a luz supera tudo. Quando nós falamos da primeira vez que demos esse tema, eu lembro que nós falamos o seguinte, é só você pegar a nossa quadra lá do Jesus Nazaré, ela é bem ampla. Se ela estiver toda escura, mas tem um banheiro bem pequenininho lá. Se o banheiro estiver aceso, a escuridão daquela quadra vai entrar no banheiro? Ou é o contrário? A luz do banheiro vai tomar conta daquela quadra. Não tomar conta inteira, mas vai iluminar para você, pelo menos, saber onde você está indo. Então, é assim que funciona. O mal é a ausência de bem, como a sombra, a escuridão é a ausência da luz. Essa certeza que nós temos que ter de todo o poder de Deus, que é o poder do amor, nos deixa mais tranquilos na vida. Porque nós vamos analisar aquele final do Pai Nosso, que não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nós vamos entender a forma correta da oração, que as tentações, elas são dos nossos desejos e das nossas más tendências, como orgulho, egoísmo e inveja. São essas tentações. E o mal que eu falo para livrar do mal é o mal que eu ainda trago, porque esse mal é o que me faz mal. Esse mal é o que me faz mal. O mal que vem de fora, ele faz mal para mim a partir do momento que eu me sintonizo com ele, ou seja, o meu pensamento está na mesma frequência daquele mal, porque senão ele não chega a mim. Eu fico bem mais... ele não consegue penetrar dentro de mim, porque o poder de Deus é muito maior que tudo. E também, uma outra coisa que é importantíssima, nós temos a certeza que Deus é soberanamente justo, mas é soberanamente bom e misericordioso. Então, há uma justiça no universo, há. Toda vez que eu
já tendo condições de fazer o certo, eu não o faça, a minha própria consciência, onde Deus colocou dentro de mim a sua lei, vai exigir reparação. Se eu ainda não vivenciei o suficiente para saber que aquilo é errado e erro, a minha consciência não me cobra. Por quê? Como disse Paulo na sua carta, são-te perdoados tempos de ignorância. Então, a partir do momento, quanto mais eu vou evoluindo, mais liberdade de ação eu vou tendo, e, logicamente, maior é a minha responsabilidade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, além de me dar novas oportunidades de reencarnar para refazer os caminhos, ele permite, isso é muito importante a gente saber, que nós reparemos os erros fazendo bem. Porque a justiça exige a reparação, mas o infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia de Deus para com seus filhos permite que, através do bem, eu repare o mal. Nós vimos isso na última semana aqui. Quanto tempo demora o sofrimento do culpado? Resposta do Espírito de Verdade a Kardec. Demora o tempo que ele se melhore. Basicamente é o seguinte, a dor só vem para que nós se tornemos melhores. A partir do momento que eu me torne melhor, a dor já perde a sua função. Então, nunca é castigo. É um auxílio, é um fermento para a nossa vontade de buscar o bem. Mas como nós vimos um pouco antes até, que tem como provar a existência de Deus. Eu já vou entrar aí. É importante nós sabermos, eu fui ler a pergunta e me perdi aqui, que nós sempre temos condições de reparar qualquer mal que tivermos feito fazendo bem. E que sofrer por sofrer, agora eu lembrei o que eu ia falar, sofrer por sofrer não adianta. O sofrer só é válido em minha vida se ele me levar ao amor. Ou seja, o sofrimento entra na minha vida para que eu me torne melhor. Então, a partir do momento que eu me tornei melhor, eu não preciso mais dele. Quanto tempo demora o sofrimento do culpado até que ele se melhore? Pronto. Agora, muitas vezes, o sofrimento chega em nossa vida e nós se tornamos mais azedos, mais duros ainda. Então, quando está acontecendo isso, não está adiantando nada o sofrimento. E ele vai permanecer, porque nós não estamos nos tornando melhores. Então, é importante, quando o sofrimento chega, eu procurar perguntar para ele por quê. Por que você entrou na minha vida? Onde que eu preciso melhorar? Onde eu preciso crescer? E não tê-lo como inimigo. É igual uma doença. Quando eu passo a detestar a doença, odiar a doença, ela fica pior. Agora, se eu entender a doença como um caminho para que eu me torne melhor, ela vai ficar mais leve. Até eu vou enxergá-la de forma mais leve. E com isso eu vou superá-la mais facilmente.